Fala pessoal, e nessa aula a gente vai falar sobre as câmeras mirrorless. As câmeras mirrorless, como essa aqui, elas revolucionaram o mercado da fotografia porque elas conseguiram entregar uma qualidade igual ou superior na época das DSLR com um corpo pequeno, né? E como elas conseguiram isso? Olha, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu estou com uma DSLR, tá? E a principal característica da DSLR é ter esse espelho. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tem um espelho aqui dentro, tá? Esse espelho que a gente viu na primeira aula, que ele faz com que a luz que entrou pela lente, ela reflita aqui em cima e venha para o nosso visor, né? E aí, as câmeras mirrorless, como o nome já diz, olha, mirror de espelho, elas sim, então elas não têm esse jogo de espelho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu ver. Ó, o que vocês estão vendo já é o sensor. Inclusive, eu nunca faço isso que eu estou fazendo, tá? De abrir a câmera assim. Eu estou abrindo realmente só para mostrar para vocês, mas isso pode fazer com que entre poeira, entre sujeira, né, nas câmeras de vocês. Então, as câmeras mirrorless, elas são pequenas por conta disso, porque não tem esse espelho. Então, tudo que a gente vê aqui, quando a gente liga uma câmera mirrorless, a gente vê de maneira eletrônica. Então a câmera processa para a gente e mostra de maneira eletrônica que a gente está vendo aqui. Da mesma forma que a gente vê em câmeras compactas, né? Da mesma forma que a gente vê em celular também. Na verdade a gente só não vê assim nas câmeras DSLR porque tem um espelho, tá? Então é um processo eletrônico. E assim, quais são as vantagens da mirrorless? Elas são leves, olha, elas são, né, assim, o peso, gente, faz toda a diferença. Isso daí é uma coisa que realmente, e no início, logo quando elas lançaram, realmente o peso era uma diferença absurda. Hoje em dia, as mirrorless evoluíram muito e tem mirrorless, por exemplo, que já são bem mais pesadas. Por exemplo, eu fui fotografar com a R6 de uma aluna, R6 Mark II, com uma lente 100-400. Poxa, é um peso grande, né? Claro, se for colocar lado a lado com o equivalente DSLR, não vai, ela continua sendo mais leve, mas mesmo assim, né, já tem mirrorless que são bem pesadas. Então, antes de vocês comprarem, dê uma olhadinha no peso delas, né, se o peso realmente ainda faz sentido para vocês. Além do peso, elas são intuitivas, gente, elas são bem intuitivas. Então, por exemplo, quando a gente vai fotografar com mirrorless, o que a gente vê aqui já é como a foto vai sair, né? Então, quanto mais qualidade tiver no visor, né, na tela, melhor vai ser, né, mais fiel vai ser em relação à foto que vai sair. Então, diferente da DSLR, que a gente vê o reflexo no espelho, quando a gente está olhando no visor, nas mirrorless não, a gente vê realmente a foto como vai sair. Então isso daí muda todo o jogo. Isso daí faz com que a gente consiga acertar a exposição de luz de maneira mais rápida, né? Isso daí faz com que a gente se preocupe menos com a exposição de luz e mais com a composição, para que a gente consiga ter um olhar mais criativo sobre as fotos, né? Isso tem até uma aluna que falou para mim uma vez e eu concordo plenamente. Ela falou: Lucas, é como se quando a gente estivesse fotografando com as mirrorless, como se a gente estivesse dirigindo um carro automático, e quando a gente estivesse fotografando com as DSLR, é como se a gente estivesse dirigindo um carro manual. Eu acho que essa comparação é perfeita, porque realmente, né, a gente vai conseguir andar com os dois carros, né? Mas quando a gente tem um carro com direção automática, a gente vai com mais facilidade, mais conforto. Então, assim, as minhas câmeras principais hoje em dia ainda são as DSLR, mas quando eu for mudar, realmente eu vou para mirrorless, porque elas estão com uma tecnologia incrível e facilitam muito a nossa vida. Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma coisa. Ah, tá. E elas são discretas também, então se no seu caso isso faz sentido, de repente se você fotografa casamento, então quando for clicar, ela tem um obturador eletrônico, né, que quando você clica pode estar 100% pode ser silencioso, né? Tem algumas que tem barulho e outras não, mas o obturador eletrônico não tem por que, né, também fazer barulho, é mais silencioso. E se realmente isso é importante para ti, é ok, é um ponto interessante para mirrorless. E outro ponto importante também é que nas câmeras mirrorless a gente consegue trocar as lentes, né? Então, olha, a gente pode colocar outras lentes que não sejam, né, as que vem nela. A gente pode, diferente de uma câmera super zoom, por exemplo, que vai ser sempre as mesmas lentes, que vai ser sempre a mesma lente, que ela não troca, né? E nas câmeras mirrorless não, a gente pode colocar uma super grande angular, a gente pode colocar uma teleobjetiva, depois a gente vai explicar direitinho o que são essas lentes, né? Isso também é uma grande vantagem. Tá certo que não tem tantas lentes quanto as DSLR, né? Quanto esse tipo de câmera aqui, porque essas câmeras são as mais tradicionais do mercado. Mas também quem usa câmera mirrorless muitas vezes compra um adaptador, tá? Aí usa o corpo da mirrorless com lentes DSLR, também é uma possibilidade, é só pesquisar se o seu modelo de mirrorless tem esse adaptador.
que isso é uma coisa bem interessante também. Então, assim, as mirrorless, já falei que tem as melhores tecnologias no mercado, são as câmeras mais atuais, são as câmeras que os fabricantes estão se dedicando mais também para produzir, então essa informação é importante, né, porque a gente sabe que a atenção, né, vai estar voltada para elas. Então, quem pensa também numa câmera voltada para o seu crescimento como fotógrafa na fotografia, então no futuro vai ter mais opções de acessórios de lente mirrorless do que DSLR, então isso é uma coisa muito importante a se considerar. O preço delas ainda está mais caro em relação às DSLR, mas antigamente essa diferença era muito maior. Hoje em dia a gente consegue comprar uma mirrorless de entrada por 3.000, 3.500, né, nova. Então, tipo a R100 da Canon, então é uma coisa que a gente pode estar pensando, pode estar pesquisando. E a bateria, como as mirrorless são câmeras totalmente eletrônicas, não tem o espelho, né, das DSLR, então elas vão gastar mais bateria. Então, assim, se você tem uma mirrorless, é bom ter, tipo assim, 2 baterias extras, enquanto que na DSLR é bom ter uma extra, caso aconteça alguma coisa. Outra coisa também é que o sensor ele é mais suscetível também a sujeiras por não ter espelho, né? A gente percebe que a DSLR tem espelho e tem a cortina do obturador e tem o sensor, né? Enquanto que aqui não, a gente vai ter direto o sensor e algumas mirrorless têm uma proteçãozinha também para o sensor para não ficar tão suscetível assim, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar ponderando. Então a gente percebe que tem essa facilidade para entrar sujeira, então a gente não vai, por exemplo, mudar de lente numa praia, né? E se a gente estiver numa praia, a gente vai entrar no carro, vai entrar num lugar limpo para poder mudar a lente. Então são esses cuidados que a gente tem que ter. E é isso, em relação a mirrorless, as mirrorless são as câmeras mais atuais, as que têm as melhores tecnologias. Minha próxima câmera vai ser uma mirrorless, eu estou pensando muito na R7. Antigamente eu pensava muito na R6 Mark II, hoje em dia eu estou pensando muito na R7 da Canon. Depois eu vou explicar melhor para vocês, né, porque, mas é isso. Se vocês ainda não têm câmera, ou se você já tem e pensa mais para frente qual investir, se você ainda não tem uma mirrorless, considere, né? Mas realmente tudo depende do seu objetivo na fotografia. Não necessariamente todo mundo vai precisar de mirrorless. As DSLR que eu vou mostrar no próximo vídeo são muito interessantes também. A gente já vai explicar o porquê. Até a próxima aula.